candidatos com uma atenção. O primeiro tema do dia, né? Abrindo aí, falando sobre Jair Bolsonaro, o candidato protocolou, como eu disse na manchete, o seu plano de governo no Tribunal Superior Eleitoral num dia muito agitado para ele, com denúncia que resultou na demissão de uma funcionária. A gente vai falar desse tema também. Mas vamos agora falar primeiro do programa. Intitulado O Caminho da Prosperidade, o documento é dividido em vários planos gerais, como ética, liberdade de imprensa, economia e segurança. Esses dois últimos com uma atenção especial. No primeiro, viu, Vera, vou começar com você, o Bolsonaro diz assumir o compromisso com uma agenda liberal. Propõe ainda a criação de um superministério para comandar a área econômica. E no segundo, fala em reduzir a violência e proteger os policiais. Bom, você teve acesso a esse documento, a gente até discutia aqui, né? Analisava, estudava aqui no nosso grupo. O que você achou do plano de governo do Bolsonaro? Começo com você. Patrick, é a primeira plataforma dos principais candidatos a ser protocolada no TSE e a primeira, portanto, que a gente vai esmiuçar. Eu acho que para ele é importante ter sido o primeiro a protocolar, porque ele tem sido bastante cobrado por não apresentar propostas, por não detalhar, por fazer propostas sempre genéricas, por dizer que não entende de economia. Então ele sai na frente, não joga na retranca nesse aspecto e protocola uma peça de 80 e tantas páginas que tem uma clara preocupação em não ser uma peça eminentemente técnica. É uma peça bem construída de campanha, mais do que uma plataforma governamental, porque ela dialoga com o eleitor do Bolsonaro. Ela faz uma ponte com esse eleitor já convertido ao trazer uma plataforma claramente conservadora na questão de segurança pública, educação, cultura e costumes, e também estabelece um diálogo com um eleitor ainda não convertido ao bolsonarismo, mas que começa a observar o deputado do PSL. Para esse eleitor que não é um bolsonarista clássico, ele traz essas propostas de corte liberal, a saber em que áreas? Na economia, na relação com a imprensa, no trato com a Constituição, em que ele estabelece ali alguns princípios de seguir a Constituição, etc. Então, ele, ao mesmo tempo que fala aos seus já convertidos numa linguagem conservadora que eles entendem e que fez o sucesso dele até aqui, ela fala aos ainda não eleitores do Bolsonaro num tom moderado, ameno, do tipo, olha, eu não vou trazer nenhum solavanco, eu vou fazer uma transição segura naquilo que é o maior temor, na economia. Então eu achei a proposta muito bem construída, porque ela é de facílimo entendimento, ela tem lá todas as palavras de ordem que o Bolsonaro tem falado, Brasil para todos, Brasil em primeiro lugar, o versículo lá do João, trazido da Bíblia, tem todas essas palavras, então o eleitor entra no documento e se sente acolhido, porque já ouviu o seu candidato falar naqueles termos. E quem olha de fora, a saber, mercado financeiro, setor produtivo, empresariado, olha ali e fala, esse cara não vai rasgar nada, não vai fazer nenhuma loucura. Então, a proposta que cumpre ali os seus aspectos. E mais, não o compromete naquilo que a Justiça Eleitoral agora estabelece, da obrigatoriedade de você protocolar uma plataforma de governo pela qual no futuro você pode ser cobrado, no tipo que a Dilma fez, propor uma coisa na campanha e fazer outra absolutamente diferente depois de eleita. Ele não propõe nenhuma meta específica, ele é bem genérico a ponto de não comprometer o Bolsonaro no futuro com cobranças do tipo, prometeu isso e fez aquilo. A não ser que ele venha com uma tutela para cima da imprensa, por exemplo, algo que ele diz textualmente, aí sim muito textualmente que não fará, a proposta é genérica o suficiente para não comprometê-lo no futuro. Bom, Andreasa, a gente já ouviu aí o que a Vera analisou, entre outras coisas, disse, né, que esse plano dialoga com o seu próprio eleitor, com o eleitor do Bolsonaro, e as suas considerações sobre o plano de governo do Bolsonaro. Vai lá. É muito consistente, coerente com aquilo que o Jair Bolsonaro diz desde sempre, especificamente nesse período de pré-campanha. É muito mal escrito, mas, ao mesmo tempo, claríssimo. Nesse sentido, a simplicidade que beira o simplório é um instrumento brilhante de comunicação. Atinge perfeitamente, diretamente o público ao qual fala.
Eu tenho batido muito na tecla, aqui no programa já falei sobre isso, já escrevi sobre isso, que é possível reduzir, e eu não faço uma crítica nisso. É até um elogio da comunicação, do método de comunicação do Jair Bolsonaro. Mas é possível reduzir tudo quanto ele diz, da mesma forma, portanto, o seu programa de governo, a ideia de defesa da propriedade privada, para ampliar um pouco do patrimônio das pessoas. Tudo do Bolsonaro consiste em defesa, em proteção do patrimônio do eleitor, dos indivíduos, aqueles com os quais ele fala. E isso é amplo porque não é exclusivamente a casa, o carro, os bens materiais, mas também o patrimônio imaterial. Valores, afetos, a família, o cuidado com a família. Se nós lermos o plano de governo do Bolsonaro com esses olhos, nós vamos ver que é isso que está o tempo todo como pilar fundamental. E aí a gente chega à questão necessária, importante do Bolsonaro, que é a segurança pública. Mais uma vez, nesse programa, ele fala da defesa do porte de armas. Então, se eu estou dizendo aqui que ele faz uma defesa da propriedade privada, do patrimônio das pessoas, ao falar factível ou não, mais ou menos possível, da universalização do acesso à arma pelo cidadão, ele está convidando o indivíduo a participar da solução. Esse discurso, minha gente, é irresistível. Todo mundo é suscetível a esse canto. Por isso o Bolsonaro vem liderando e pautando o debate público há tanto tempo. Na área econômica, é possível sim considerar esse plano liberal. É liberal. Vejam, nós estamos falando aqui, não podemos ser rigorosos com o Bolsonaro como não seremos com os outros. Nós estamos falando aqui de um plano de governo que, como a Vera deixou bem claro, só pode ser feito em linhas gerais. Todo mundo apresentará um troço mais ou menos assim, talvez mais bem escrito, com algo mais detalhado aqui e acolá, com base em experiências. Mas o fato é que, em linhas gerais, que é o que é possível num documento como esse, ele tem o mérito da primazia, de ter sido o primeiro a apresentar, é um programa liberal. Nós temos aqui uma defesa da eficiência do Estado, redução do Estado, um programa de privatização que é defendido não por motivos ideológicos, mas calcado na avaliação da eficiência da empresa e da sua inviabilidade, portanto. Fala-se em empreendedorismo, em estímulo à pesquisa, em descentralização do Estado. Isso é uma bandeira antiga do Paulo Guedes, muito antiga, remonta ainda à campanha do Afif Domingues em 89. Paulo Guedes fez o programa do Afif, que é o movimento municipalista, acabar com o intermediário, fazer o dinheiro chegar diretamente ao prefeito.